Eu sou Paulinho, um filho amado de Deus, em luta e em vitória em relação à rejeição, à orfandade e o orgulho. Boa noite. Era isso que eu tinha que falar? No final. Eu sou Paulinho. Tem que ficar certo, né? O Hildo, a Fran estão filmando ali, tinha que ficar bonitinho, né? Vocês falando, oi, Paulinho. Pessoal, é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez. Eu estava percebendo aqui, Sinara, que eu sempre venho na última semana de alguma decisão. Viu só? Hoje, de novo, é a última semana da decisão 6. Semana que vem, vocês entram na decisão 7. É muito bom estar aqui, mas é muito bom mesmo porque hoje nós vamos falar sobre confessar uma nova realidade. Quando a gente consegue, está lá na sua página 247, eu esqueço que vocês têm a apostila, né? Está lá na página 247. Quando a gente vive uma transformação, principalmente uma transformação realizada pelo Espírito Santo nas nossas vidas, um dos primeiros sintomas é você começar a replicar isso que você viveu. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17, ele fala assim, dá para ler aí? Tá, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso no versículo 17. E no 18 ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Paulo está dizendo? Que você não pode segurar isso para você. Você precisa espalhar. E uma das melhores formas de fazer isso é vivendo na sua plenitude essas transformações, ao ponto de chamar a atenção das pessoas para aquilo que você está vivendo e ter portas abertas para você dizer, quem está fazendo isso em mim não sou eu mesmo, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que está agindo em mim. Então, todas as vezes que eu venho aqui, que eu ganho essa oportunidade de ouro, é isso que eu sinto, que eu tenho uma oportunidade para compartilhar o poder de Deus na minha vida. Por mais que é difícil não fazer, eu fazer isso, mas por mais que eu venha aqui e não fale nada daquilo que Deus fez em mim, mas só o fato de eu estar aqui de pé, nesse momento, nesse instante, na frente de vocês, é uma prova de que Deus transforma vidas. Que Deus realiza milagres na nossa personalidade. Que Deus faz milagres no nosso temperamento. Eu gosto muito desse tema, temperamentos, mas ultimamente tem me chateado tanto o fato de pessoas abraçarem o conceito. Então eu sou assim porque eu sou fleumático. Eu sou fleumático. Meu Deus do céu! Mas Deus transforma isso. Tanto que tem um fleumático aqui falando com vocês. E tem um monte de gente que não me conhece, que só me vê aqui e tal. E eu falo que sou fleumático, a pessoa não acredita, acha que eu estou inventando história. Mas vai perguntar para a Michelle para você ver o quanto eu sou Mas quando precisa ser sanguíneo, a gente é sanguíneo, né? Acabei de ser colérico com o Tiago. Cadê o Tiago? Acho que está ali, acho que está resolvendo alguma coisa. Acabei de ser colérico ali com o Tiago agora. Não é, Tiago? Acabei de ser colérico com você. Brunão,
Acabou de entrar, Bruno, acabei de ser colérico com você ali agora. Mas, né? Eu nasci fleumático. Mas Deus faz essas coisas com a gente, né? Acabei de ser sanguíneo com a Sinara ali, ó. Ela falou comigo, eu não respondi, eu fui lá, igual sanguíneo, pedi desculpa para ela porque eu não respondi. E essa coisa, se depender de mim, passou, já era, né? Nem vi. Mas Deus faz essas coisas. Então, só o fato de eu estar aqui na sua frente significa que Deus transforma. Quem que faz a transformação? Deus. Quando nós falamos em confessar uma nova realidade, nós estamos dizendo que Deus fez transformações nas nossas vidas. E o que Paulo também, eu gosto de Paulo, né? Nome bonito. Que Paulo escreve, só um parênteses aqui. Era para eu me chamar Alexandro. Aí, os meus pais tinham uma vizinha que tinha um filho bem pequeno assim, e ele passava o dia cantando umas músicas, fazendo uns negócios assim, e a mãe dele gritava, Alex! E dava um xingão assim, sabe? E meu pai foi com isso na cabeça, porque naquela época tinha que ir no cartório registrar, né? Não era igual agora. A criança sai da maternidade com o CPF na mão e tudo. Antigamente era diferente. E aí meu pai indo para o cartório com aquela voz na cabeça, Alex! Aí ele chegou na frente da moça lá que fazia, e ela, qual vai ser o nome? Não, Alex não pode ser. E o primeiro nome que veio, porque não tem uma mensagem, meu pai é pastor também, não tem uma mensagem dele que ele pregue que não seja baseado no que o apóstolo Paulo falou, de tanto que ele gostava do Paulo. Aí o primeiro nome que veio na cabeça dele, qual foi? Paulo. A prova de que foi tão de improviso que ele tinha um sobrinho que tinha 1 ano de idade que se chama Paulo Assis da Silva. E ele esqueceu. E Regis foi lá. Quando chegou em casa, que falou para minha mãe, aí ela falou, mas e o Paulinho que acabou de nascer também tem o mesmo nome, primo? Ah, agora já foi. E estou eu aqui, né? Pronto. Só para disso. Deus transforma. E falando que Paulo, o que significa essa transformação? Paulo explicou isso quando escreveu aos irmãos da Galácia. Eu fui crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa vida, ou seja, essa coisa, essa carcaça que vocês veem aqui, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando nós paramos para refletir sobre o fato de que é necessário confessar uma nova realidade, nós precisamos ter muito claro que quem está agindo agora não é mais o Paulinho, não é a minha carne. Nesse exato momento, se eu fosse fazer o que a minha carne quer, eu estaria sentado num sofá, de perna para o alto, com o controle na mão, trocando de canal. É isso que eu estaria fazendo. E com a barriga cheia. A carne, né? É isso que eu estaria fazendo. Quando um homem está andando na rua, hoje é difícil o homem ter que andar a pé, mas o homem está andando a pé. E lá vem, na outra esquina, surge uma mulher caprichada por Deus, assim, com todas aquelas curvas bonitas, e o homem, pá, lá de longe, pá, a primeira coisa que o homem faz, meu Deus do céu, que coisa bonita. É verdade ou não é, homem? Ou é só só isso acontece comigo? Só acontece comigo? Então vamos fazer de conta que só acontece comigo. Vamos fazer de conta que só acontece comigo. Vamos lá. Primeira coisa, pá! Certo? Isso se chama o quê? Isso se chama o quê? Carne. Carne. Isso é a carne. É
É o que eu quero, é o que eu gostaria. De ficar, mesmo que eu nunca vou ter contato nenhum com aquela pessoa. O que eu gostaria, a minha carne, é ficar apreciando aquilo, né? Aquela feitura de Deus, aquela maravilha de Deus. Foi Deus que fez. Às vezes alguns médicos também, mas Deus tem. Mas é. Na hora, o Espírito Santo fala: isso não é legal. Você não vai tirar proveito nenhum de ficar olhando e desejando uma mulher que não é sua. Ao contrário, eu abomino isso. Eu não quero que você faça isso. E na hora, eu desvio o olhar e continuo andando. Percebe? É isso que Paulo está falando. Não mais vivo. Eu não vivo para satisfazer os meus desejos, os meus anseios, as minhas necessidades. O problema é que quando a gente para pensar isso somente em relação a esses pecados da carne, e a gente não para pensar nisso na hora de perdoar, na hora de pedir perdão, na hora de reparar, vai vir, vocês ainda vão refletir sobre reparar. Na hora de reparar, a gente não pensa desse jeito. Na hora de reconhecer que o nosso Pai, vocês refletiram sobre isso, reconhecer que o nosso Pai celestial deve ser o nosso referencial de paternidade. Por quê? Porque a gente deixa com que a nossa carne, deixa com que o eu viva, em vez de deixar que Cristo viva em mim. Então, quando eu digo que estou em luta e em vitórias em relação ao orgulho, à orfandade, à rejeição, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Por que o orgulho? Porque é o orgulho que me faz querer e abraçar aquilo que a minha carne deseja. E olhar para o meu pai, por exemplo, que talvez cometa um monte de erros que façam com que eu não deseje amar ele. Ah, você é muito orgulhoso. É, mas principalmente eu não estou deixando Cristo viver em mim. Quem está vivendo, quem está gritando, sou eu. A minha carne. Se a gente não tem isso em conta, e quando a gente não tem isso em conta, o que a gente está vivendo é o oposto ao que Tiago nos ensinou no capítulo 4. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe que isso aqui não tem nada a ver com aquela música, com aquele louvor antigo, não sei se vocês conhecem, chamado Sabor de Mel. Se você não conhece, não vai procurar não vai te edificar. Mas para os que conhecem, sabem do que eu estou falando. Aquelas frases assim, sabe, tipo, quem te viu na prova e não te ajudou. Quando te vê lá no palco da NIB. Esse tipo de coisa não tem nada a ver com isso aqui. Quando você se humilha, você está se submetendo a algo. Quando eu digo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu estou me submetendo ao que Cristo quer que eu viva. Ao que Ele deseja que eu vivencie, que eu abrace, que eu experimente. Portanto, se eu estou com dificuldades de experimentar o perdão, eu ainda não estou conseguindo viver isso aqui. Se eu estou com dificuldade de amar aquela pessoa que me feriu, eu estou com dificuldade de viver isso aqui. Por quê? Porque quando eu começo a viver isso, quem vive em mim é Cristo, ninguém me fere mais. Caramba. A partir do momento que eu posso dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ninguém me chateia mais. Ninguém me humilha. Ninguém me tira do sério.
ninguém me fere. Por quê? Porque não vivo mais eu. Se eu estou andando de carro ali e alguém me fecha, o meu desejo, a minha carne, é de descer do carro e dar de dedo, né? Com a mão aqui atrás, fingindo que está armado. Porque o cara me humilhou. Mas o Espírito Santo, na hora, ele vai falar o quê, Paulinho? Pode ser uma pessoa que vai domingo lá na igreja, vai ver você cantando. Né? Então, ninguém me fere mais. Se eu chego, depois de 30 semanas em casa, com fome, cansado, né? E aí encontro a casa virada os avessos assim, de perna pro ar. E a esposa, que nem tomou banho ainda, tô meio descabelado, passou o dia todo trabalhando. E as crianças, dá vontade de chegar chutando tudo. Não é? Eu conheço um monte de homem que faz isso. E aí o Espírito Santo fala, Paulinho, já parou para pensar na bênção que é ter uma família? Entendem? Quanto você desejou ter uma família? Na hora, o Espírito Santo fala. E aí, Paulinho, aquele que, né, que gostaria de chutar o pau da barraca, se ajoelha, abre os braços e recebe os 3 que vêm abraçar, depois vai lá e dá um beijo na morena mais linda do universo, e vida que segue. Não, a minha irmã, a briga vai ser feia. Percebe? Às vezes a gente acha que viver uma vida assim é somente em relação, sabe, pecado de adultério, assassinato, roubo, aquelas coisas assim, né? Não, gente. A nossa vida cotidiana depende desse entendimento. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E é somente com esse entendimento que eu vou conseguir ser um testemunho ambulante. É a isso que se refere a lição de hoje, se pode dizer assim. Ser um testemunho ambulante. Confesse, fale. Como que eu falo que Deus me transformou? Vivendo a transformação. Poxa, Paulinho, não vou errar nunca. Claro que eu vou errar. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos correr então. O que pode atrapalhar a decisão de continuar em transformação? Algo que eu ouvi no segundo testemunho aqui, me perdoe, eu esqueci o nome. Cadê? A Tati? Às vezes a gente tem umas falhas de caráter de estimação. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Falha de caráter de estimação. Às vezes eu sou irado. Mas o que acontece? Eu paro para pensar com a mente carnal e eu consigo entender que muitas coisas na minha vida eu conquistei porque eu sou irado. Porque se eu fosse uma lenga, eu ainda estaria lá no sítio morando. Mas como eu sou, eu tive um monte de conquista na minha vida. Aí eu chego aqui no 30 semanas e falo, Deus, eu te entrego tudo isso. Só isso aqui que não. Eu vou segurar. Consegue entender? Falhas de caráter de estimação. Coisas que eu deveria viver, simplesmente viver, não é nem esperar Deus fazer, não. Começar a viver, decidir e viver, fazer direito. Mas eu falo, não, isso aqui tá bom. Não, isso aqui não precisa mexer não, Deus. O que acontece? Isso faz com que eu não consiga continuar sendo transformado por Deus. Chega ali e emperra. Você entendeu? Para ali.
Não continua. Porque isso eu não quero. Isso não. Não, Deus, não mexe nisso. Eu sou uma pessoa ciumenta. Uma pessoa ciumenta. Se você não é ciumento, você deve conhecer alguém que seja ciumento e você vai entender o que eu vou falar. Uma pessoa ciumenta, ela não consegue admitir que ela é ciumenta. Às vezes, nos memes do Facebook, até brinca com isso. Mas se você for conversar de forma séria com uma pessoa que realmente é ciumenta, ela não consegue admitir. Porque ela acha que é cuidado. Ela acha que é algo positivo. Então Deus vai transformando, vai amolecendo, mas quando chega, a gente precisa mexer, né? Jesus chega e fala, a gente precisa mexer nesses teus ciúmes aí. Isso aí não vai te levar a nada, ao contrário. Fala, não, mas isso aqui é bom, eu vou continuar assim. Então, falhas de caráter, de estimação, nos impedem de viver, de continuar vivendo transformação. Como viver a realidade de que eu sou uma nova criatura? Como viver isso? Paulinho, falando parece fácil, mas na prática a teoria é outra. É mais ou menos assim? Você dizendo aí parece, nossa, que fácil, você deve ser um santarrão. Quando você, né, igual a minha mãe fala, porque a minha mãe diz que tem, eu não lembro, mas a minha mãe diz que tem um versículo que fala que toda vez que a gente faz algo bom assim, a gente vai ganhar uma pedrinha na coroa, né? Aí a minha mãe fala que eu vou ganhar uns tijolos, de tão bom que eu sou, porque eu sou, né? Mãe acha essas coisas da gente. E você aí me ouvindo falar sobre transformação, sobre como viver uma vida que agrada a Deus, talvez você fale, nossa, Paulinho, você deve ser muito santo, você deve ser... Longe disso. Assim como você, eu estou em luta e vitória. E é por isso que eu me sinto confortável para falar disso. Porque eu vivo na pele aquilo que você também está vivendo. Entende? Eu não venho aqui de cima de um pedestal para você falar, faça isso que dá certo, porque eu estou falando que dá certo. Não. Perceba que a gente só está falando de Bíblia até agora e vai continuar falando de Bíblia. E quando a gente está falando de Bíblia, a gente está dizendo, não sou eu quem diz, mas Deus, o próprio Deus, através da sua palavra. Como viver a realidade desta mudança, dessa confissão? Confie plenamente em Deus. Não ache que é você que está fazendo, nunca. Não seja determinista, não fale, eu consigo, eu declaro que hoje eu vou sair e vou, Isais. Não. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo estava falando para a gente? O que Deus estava usando Paulo para fazer? Nos dar uma promessa. Então, o meu conselho para você nessa noite é: se agarre dessa promessa. Acredite que não com as suas forças, não com a sua autodeterminação, você vai sair desse ciclo de 30 semanas uma pessoa melhor. Não. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele, através desse texto, está nos dizendo que ele vai completar a obra que ele começou. Isso significa que vai terminar esse ciclo de 30 semanas e você vai estar perfeito? Não. Mas a gente pode ter uma esperança. Que o dia que Jesus nos chamar para a glória, seja através dele voltando ou de a gente indo, a gente vai estar pronto para entrar no céu. Acredita nisso? E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então confie. Poxa, Paulinho, escorreguei ontem. Xinguei meu filho. Peça perdão. Se levante.
Se humilhe. Lembra lá de Tiago 4? Humilhe-se. Submeta-se à vontade de Deus para a sua vida. E se submeter à vontade de Deus para a sua vida não é simplesmente na hora de escolher um trabalho, de escolher um marido para casar, de escolher uma igreja. Não, não, não. É 24 horas por dia. Como eu disse, a minha vontade seria outra coisa, mas eu me submeto à vontade de Deus para a minha vida. Como viver? Como viver a realidade dessa confissão? Prepare-se para mudanças. Prepare-se. Olha só o que Paulo escreveu. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Percebe? Aquilo que eu quero é enganoso. Não confie naquilo que você quer. E aí, quando está falando do velho homem, pode ser da velha mulher também. Entenda isso. Tenha claro. Hoje estava ouvindo uma propaganda do Tribunal Eleitoral. E começava assim, falando: atenção, mesárias e mesários. E eu fiquei pensando, se falasse mesários, será que as mesárias não iriam entender que é para elas também? Que confusão, né? Que confusão. Está errado isso. Deus está falando com vocês, mulheres, aqui também, ó. Você precisa se despir da velha Maria, da velha Joana. Só falar o nome da minha mãe. Porque isso se corrompe com os maus desejos, com os desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser como? Semelhante a Deus em justiça e santidades provenientes daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu sinto. Não, proveniente da verdade, porque tudo que eu quero, eu desejo, eu sinto, não é a verdade. A verdade é o que Deus quer. A verdade é o que Deus fala sobre mim. A verdade é o que Deus sente sobre mim. A verdade é o que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Então, eu não sou fleumático. Eu nasci fleumático, mas eu não sou fleumático. Eu não sou um divorciado. Eu não sou Eu não sou. Eu sou aquilo que Deus diz para mim. Isso é a verdade. Eu não sou brigão. Eu não sou ciumento. Eu não sou mentiroso. Isso é o que o diabo quer que eu seja. Mas a verdade me leva à santidade e à justiça. A verdade. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preencha o vazio espiritual. Gente, isso aqui é muito importante. E para entender isso aqui, você precisa realmente agora, nesse momento, se despir do velho homem, deixar o Espírito Santo agir na sua mente. Isso aqui é muito importante. É muito espiritual. Olha só. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Bonitinho. Quando ele saiu, estava tudo esculhambado. Agora ele volta e chega ali e encontra a casa bonitinha. Mas lembra? Se eu tenho uma falha de caráter de estimação, eu corto esse processo. Então, esse espírito fala: então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado do final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Isso aqui é muito importante.
Isto daqui precisa ser levado em conta. Quando eu permito que o mal retorne para dentro de mim, ele não vem sozinho. Ele traz 7 maus piores do que ele, junto dele. Eu não sei se você conhece alguém que se desviou dos caminhos de Deus. Pare para pensar nessa pessoa. E se compadeça por ela. Não julgue essa pessoa. Mas pare para raciocinar. O quanto pior fica. É por causa disso aqui. É totalmente espiritual. Como eu faço para que isso não aconteça comigo? Deixando com que essa casa que está varrida, limpinha, esteja cheia. Como que ela fica cheia? Através da minha intimidade com Deus. Todas as vezes que eu desejo algo errado, Paulinho, e o Espírito Santo sussurra ao meu ouvido, Paulinho, não é assim, é assado. Então eu vou pelo assado. Nossa, deu fome agora de churrasco. Argentino fala assado. E aí, eu fiz o quê? Eu deixei com que o Espírito Santo mostrasse para esse mal que a casa está ocupada. Todas as vezes que eu digo sim para Deus e não para o pecado, eu estou sinalizando para esses espíritos que essas coisas ruins que saíram de mim, eu estou sinalizando para eles, olha, essa casa está ocupada. Todas as vezes que eu derrapo e cometo, um deslize, e me humilho, digo, Deus, me perdoa. Eu estou sinalizando para esses espíritos que a casa está ocupada. Todas as vezes que eu chego para alguém e peço desculpa, se porventura eu fiz algo de errado, o diabo não quer que eu faça isso. Então eu estou sinalizando para ele, olha, essa casa aqui está ocupada, essa casa tem dono. Percebe? Eu não estou dizendo que eu não erro, eu estou dizendo que eu estou com a casa ocupada por alguém que é muito mais poderoso do que milhões e milhares de espíritos maus. Portanto, eu preciso preencher esse vazio espiritual. Como que eu preencho esse vazio espiritual? Com a palavra. Comunhão com pessoas que amam a Deus. Não com pessoas perfeitas. Até porque eu não vou encontrar. Comunhão com pessoas que estão no mesmo caminho. Aconselhamento. Oração. E por aí vai. Esteja sempre pronto. Olha só, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Até o fim do ciclo do 30 semanas? Não, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Esse livro de Hebreus, ele é fantástico, e ele nos traz, principalmente, o entendimento do que é a fé, aquela fé que realmente é a fé que nós precisamos. Não a fé de que o Palmeiras vai ter um mundial um dia. Não, essa fé não. É uma fé genuína. Essa é difícil. Mas tem uns que têm. Eu trabalho aqui numa sala com um que tem. O pastor Felipe tem essa fé. Ali tem outro que tem, ó. Entendeu? Não, é uma fé genuína. E através dessa fé, eu estarei sempre pronto. No começo da igreja tinha um ministério aqui que se chamava Sempre Alerta. Quem lembra desse ministério? Azar! Esse ministério era bom. Lembra César Conte? Tchê, vai prestar atenção não na mensagem? Ele estava sempre pronto para puxar a orelha de alguém. Hoje é difícil, né? Essa nossa geração tá... E o Espírito Santo acabou de me falar para parar. Parei.
Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque sobrou um V ali. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Santo não é quem não se suja. Santo é aquele que não consegue ficar sujo. Pode repetir comigo? Santo não é quem não se suja. Santo é aquele que não consegue ficar sujo. Isso tira um peso das minhas costas. Não sei se com você é assim. Mas eu não quero pecar. Mas o próprio apóstolo Paulo escreveu: aquilo que eu não quero, é o que faço. Olha só, o pastor Mário gosta muito disso. Dá para ler aí? Como que é o nome disso aqui? Acróstico? É isso? Pastor, eu acho muito massa. Eu não teria capacidade, eu acho, de fazer um negócio desse. Mas quem escreveu isso aqui fez. E nós vamos usar, né? Eu achei muito legal. Para você lembrar, prontidão. Como eu faço para estar em prontidão? Sempre alerta. Paulinho, como que eu faço para estar confessando essa verdade na minha vida agora? Lembre-se da palavra prontidão. E cada letra tem uma sentença. A primeira é posicione-se. Lembre-se quem você é em Deus, quem você é em Cristo. Você é um filho amado de Deus. Porque Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele rasgou aquilo que você devia e te deu o direito de se tornar um quê? Filho de Deus. É isso que você é. Repita isso comigo. Homens, filhos, mulheres, filhas. Diga: eu sou um filho de Deus. Gente, isso é imprescindível que você entenda isso. E que você se posicione como filho de Deus. Olha só. Não precisa se posicionar como guerreiro, como não sei o quê. Simplesmente como filho já está bom. O diabo já vai fugir de você. Você já vai estar dizendo para ele: ó, tem um dono aqui. Tem um dono que é poderoso. Rapidinho. Lembrei de uma história que para mim é muito engraçada. Mas tem tudo a ver com isso. Olha só. Desde que eu me entendo por gente, o meu pai é responsável por igreja, né? Que lá na denominação que a gente era, tem níveis, não é pastor. Pastor é o último nível, mas tem cooperador, tem diácono, tem presbítero. Os presbíteros já começam a ser responsáveis por congregações, por igrejas. Evangelista e pastor. E eu tinha uns 5, 6 anos de idade, estava ali no jardim da igreja sede ali, da Assembleia de Deus, e veio 2 meninos assim, e queriam me tirar. Eu estava brincando numa corrente, queriam me tirar. E aí, 5 anos de idade, estufei meu peito assim, falei: você sabe quem é meu pai? Eu falei: quem é o seu pai? Meu pai é o pastor Severiano, você vai ver. Tá, não adiantou de nada, me tiraram. Acontece que 2 meses depois, meu pai é transferido para a igreja da Neva. Daqui a pouco estou eu lá no banheiro, no corredor do banheiro. Quem que aparece? Aqueles 2. E aí? E agora, como é que vai ser? Eles tinham lá uns 7, 8 anos de idade. Como é que vai ser? E foi. Teu pai nem pastor ele é presbítero. Por que eu lembro disso até hoje? Porque eles estão aqui, é o Geilson. E a gente convive até hoje com essa história. Mas, gente, é isso. Quando você se posiciona, você fala para o diabo: você sabe quem meu pai é? A diferença da minha história é que você vai estar dizendo que o seu pai realmente é poderoso. A diferença dessa minha história é que na sua vida é uma verdade. O seu pai realmente é poderoso. Realmente ele é poderoso. Seu pai.
resista. Resistir ao diabo e ele... Está mandando você ser guerreiro? Hã? Conheci um irmão. Hoje eu acho que eu estou com fome, por isso que eu estou assim. Um irmão que queria ir pregar na zona, imagina? Não, irmão. Deus não manda ele lutar contra o diabo. Deus manda resistir. Não. Observe os espaços vazios. Quando você está com uma falha de caráter de estimação, esse teu espaço no seu coração, ele está vazio de Deus. O Espírito Santo não está atuando ali. Consegue entender isso? Quando você tem uma falha de caráter, eu não gosto de dar, parece, às vezes eu sinto que eu estou cutucando alguém, mas não, você sabe a sua falha de caráter de estimação se você tiver. Enquanto você ficar segurando essa falha de caráter, você está dizendo para o diabo, tem um lugarzinho aqui, se quiser voltar com os outros 7, pode voltar. É isso que você está falando, simples assim. Nunca desista, nunca desista. Olha só, no mundo vocês terão aflições. A promessa não é que vai ser fácil. Então a vontade de desistir, ela virá. E ela virá constantemente. Até porque a nossa carne é fraca. Então a vontade é dizer, poxa, não vou dar conta. Não, vou desistir. Mas ele nos diz, tenham bom ânimo, Jesus dizendo, eu venci o mundo. E aí, aqueles irmãos que não lê Bíblia completa, você também vencerá. Mas não tem isso na Bíblia, não. A gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu. E nós, quem vive em nós? Percebe? Por que o hino Sabor de Mel não né? Tem nada a ver? Não é, isso não é de Deus. Não é eu que vou vencer, não é eu que vou estar no pódio e as pessoas vão me aplaudir, aqueles que não me ajudaram na prova. Não. No mundo vocês vão sofrer. Porém, sofra animado. É isso que ele está falando. Porque ele venceu o mundo. E não é você que está sofrendo essas facadas. Não é você que está sofrendo esses enfrentamentos de pessoas enviadas diretamente de Satanás para fazer você desistir. Não é você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele é poderoso. Ele é vencedor. Ele venceu o mundo. Amém? Então eu nem preciso ser vencedor. Porque ele já venceu e ele está em mim. É por isso que nada me abala. Ninguém me atinge. Ninguém me faz sofrer. Poxa, fulano me machucou com aquilo que ele falou. Não vai acontecer mais isso. Porque não vivo mais eu. Tire um tempo para estar com Deus. Não, porque eu estou o dia todo com Deus. Não sei se acontece no seu já também, mas sempre aparece algumas pessoas que se dizem religiosas e falam, porque eu tenho contato com Deus direto. Não. Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a porta. Se ele falou isso, é porque é preciso. Se Jesus deixava os 9 discípulos lá debaixo do monte, subia só com 3, e aí deixava aqueles 3 ali num pedaço do caminho e subia mais um pouco, e se separava para ter um tempo entre ele e o Pai. Eu sou melhor que Jesus? Não vou fazer isso? Não, porque eu estou andando aqui na lotação e estou orando. Oh, Senhor. Não. Jesus falou, tenha um tempo
Fecha a porta do seu quarto. Paulinha, que você não conhece minha casa. Não dá. Em algum momento, se você quiser, dá. Se você quiser, dá. Se você quiser, se você tomar a decisão de diariamente ter um tempo a sós com Deus, você consegue. Né? Aquilo que alguns patrões perguntam, o que você faz da meia-noite às 6? Invista na sua restauração. Percebe que quem faz a mudança é Deus. Porém, o que você está fazendo nessa noite aqui é isso aí, ó, investindo na sua restauração. Através do aprendizado, do compartilhar, de deixar com que esses princípios entrem na sua mente. Percebe? Quem faz a transformação é quem? Deus. Deus. Porém, você precisa investir nela. Lembre-se, domínio próprio não é uma falácia de coach. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Poxa, o Espírito Santo, você tem um valor, o Espírito Santo mora em você. Aí o irmão se empolga assim, e esbarra em você. Cadê o Espírito Santo morando em você? Percebe? Fica fácil de entender assim? Parece que eu estou dando aula no Nova Kids, mas é mais ou menos assim. Né? Você tem um valor. Não. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele está gerando frutos. Fruto. E ele não vai deixar você não ter o domínio próprio. Que eu considero, através do domínio próprio, todos os outros vêm. Mansidão, longanimidade. É que eu aprendi a Bíblia velha. Na Bíblia NVI não tem longanimidade não, né? Não, na NVI não. Essa palavra é muito antiga. Longanimidade. Não tem na NVI não, né? Não tem. Atenção às mudanças. Por que ter atenção às mudanças? Porque pode chegar num ponto que você fale, nossa, já estou na sexta decisão do 30 semanas, está tudo igual. Não vou perguntar quem já caiu nessa armadilha, mas vários de vocês já devem ter caído. Eu já caí nessa armadilha. Meu Deus, já estou aqui há tanto tempo, parece que não aconteceu nada. Isso acontece quando nós não paramos para prestar atenção àquilo que Deus está fazendo em nós. Por que você precisa prestar atenção? Para você celebrar, para você ser grato, para você conseguir testemunhar. Se parece que não aconteceu nada, você fica daquele jeito, apático. Entende? Então, preste atenção. Sabe, quem percebeu que ao escrever as memórias, só o fato de parar para escrever, um monte de mudanças já o Espírito Santo começou a revelar na sua mente? Pode levantar a mão, por favor. Viu? Então o que você vai fazer? Daqui a um tempo, escreva de novo. Entendeu? Escreva. Ajude o Espírito Santo. Não que ele precise, você precisa. Atenção às mudanças. E por último, aquilo que alguns dizem que fazem, mas não fazem. Ore sempre. O que é orar sempre? É conversar com Deus. Então, vou usar o mesmo exemplo. Você está indo de carro. Eu criei um hábito quando estava namorando. Eu criei um hábito. Estava indo, eu não tinha carro, né? No carro do meu pai. Estava indo. Lá na esquina, 60 metros, via uma mulher bonita. Vi. Confirmei que era bonita e que se eu continuasse olhando eu ia pecar. O que eu fazia? Pá, desviava. Sozinho no carro. O que isso fazia? Com que eu criasse o hábito. Hoje, se você conversar com a Michele, pergunte para a Michele, alguma vez você viu o Paulinho olhando para outra mulher? Nunca viu. Porque eu sou bom, porque eu não gosto, porque nada disso.
Porque eu criei o hábito de conversar com Deus e pedir para Ele me ajudar a fazer isso. Então, eu tiro o tempo para estar com Deus de manhã, de preferência, e lá é muito fácil, né? Sozinho, lá eu choro, lá eu dou risada e converso com Deus, e ali é muito fácil. Mas andando na rua, aí o bicho pega. É por isso que eu preciso de orar sempre. O problema é que se eu não tenho o hábito de falar com Deus no secreto, em público eu não vou lembrar nem que Ele existe. Entende? Se eu não tenho o hábito de ter intimidade com Deus, na hora que eu precisar para valer, eu nem vou lembrar dele. Eu vou com o meu próprio braço. A banda pode subir, por favor? Eu vou com o meu próprio braço. Tem mais uma música, né? Que tem tudo a ver com isso. Então, em vez de eu ir com a minha própria força, eu preciso descansar nos braços dele, que é poderoso para me livrar daquilo, que é poderoso para me fazer sentir amado, que é poderoso para me lembrar de que eu sou o seu filho. Então, eu descanso nos braços do Pai. Para isso, eu preciso me posicionar, resistir, observar os espaços vazios para que o diabo não volte, não desistir, ter tempo de intimidade com Deus, investir na minha restauração, lembrar que o domínio próprio é algo que o Espírito Santo precisa revelar em mim, porque é um fruto dele, estar atento às mudanças para ser grato e para continuar mudando, estar em constante comunhão com Ele. Amém? Todos entenderam? Obrigado pelo seu quase silêncio. Eu fiz vocês quebrar o silêncio, né? Vocês deram risada várias vezes. Fique de pé, por gentileza. E vamos cantar essa verdade. Vamos sair daqui nos lembrando de quem Ele é e de quem nós somos nele. Vamos lá?